uma reforçada, dar uma reforçada novamente sobre potência de 10, que hoje a gente vai encerrar uma parte de notação científica, certo? Aí eu comecei a escrever aqui, estava montando aqui enquanto eu não entrava, aí a gente vai dar noção de potência de 10, a gente vai entrar para o conteúdo de notação científica, e aí a gente encerra essa parte de potenciação, certo? Tudo que tem de potenciação, a gente está concluindo com notação científica. Então, ó, como eu estava falando para vocês, a gente tem a potência de 10 como sendo, pelo próprio nome, pela própria nomenclatura, a base. A base sempre vai ser 10, o que vai mudar é o expoente, certo? Então, aqui eu tenho 10 elevado a zero, pelaquela nossa regra generalizada, qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, não é o contrário que 10 elevado a zero é 1. 10 elevado a 1, pelaquela nossa regra do expoente 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, certo? Por isso que 10 elevado a 1 é 10. Quando a gente passa por 10 ao quadrado, 10 ao cubo, 10 à quarta, 10 a 9, então, a gente vê que aqui a gente vai utilizar a regra da potenciação propriamente dita. Por quê? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Por isso que dá 1000. 10 à quarta é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Por isso que dá 10.000. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente tem números. Se a gente começar a desenvolver as potências, a gente vai ter números extremamente grandes, né? Por exemplo, 10 elevado a 9, 10 elevado a 12, 10 elevado a 15, ok? Então, a gente pode representar a potência de 10 para números extremamente grandes, como para números extremamente pequenos. Por exemplo, deixa eu colocar os pequenininhos aqui agora. Calma aí, professor, deixa eu copiar. Ó, eu queria pedir para vocês, se pudesse, vocês, já que eu estou colocando lá no Google Sala de Aula, o conteúdo, certo? Eu estou trabalhando aqui. Então não precisa copiar, não. Agora, se você quiser tirar um print, alguma coisa do tipo, aí você faz. A gente vai ter que correr um pouquinho, tá bom? Mas eu vou dar um tempinho também para você já ir copiando alguma coisa, porque até porque você copiando, nesse momento, você também está aprendendo, tá certo? Então, nada que eu fiz aqui, certo? A gente não tem a vista, a gente já viu na aula passada, tá bom? Mas eu vou deixar aqui para vocês. Então, eu vou pegar todos os expoentes que a gente trabalhou do outro, com exceção do zero, porque não dá para colocar 10 elevado a menos zero, porque não existe. Então, eu vou colocar 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2. Então, o que a gente vai encontrar aí? A gente viu a regra, a última regra que eu coloquei lá, e quando o meu expoente é negativo, a gente vai inverter para tornar o expoente positivo. Não dá para resolver potência com expoentes negativos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aquela última regra, aquela técnica, qualquer expoente negativo, a gente vai inverter, tá certo? Então, por exemplo, quando eu coloquei lá naquela regra, coloquei essa seguinte regra. Eu tenho A elevado a menos N. Como é que eu vou escrever isso aqui? Eu coloquei 1 sobre A elevado a N, certo? E aí, quando a gente for olhar isso aqui, desenvolver, esse 1 elevado a N e esse A elevado a N, eu vou distribuir, tá certo? Na verdade, até aqui tá bom, tá bom? Então, se eu tiver 1 pelaquela propriedade elevado a qualquer coeficiente, ele vai dar 1. Ele vai dar 1. E esse meu A vai ficar A elevado a N.
Então, se você perceber, se eu tiver 10 elevado a menos 1, eu vou colocar 1 sobre 10 e vou elevar isso aqui a 1. Quando eu levo isso aqui a 1, vai ficar 1 sobre 10. Lembre que qualquer coisa elevada ao expoente, qualquer número elevado ao expoente 1 vai dar ele mesmo. Então, o que número é esse aqui, 1 sobre 10? É 0,1, tá certo? Então, eu não vou fazer mais esse cálculo. Eu já vou partir do pressuposto que você já saiba que 10 elevado a menos 2 vai ser 0,01. 10 elevado a menos 3 vai ser 0,001. 10 elevado a menos 4 vai ser 0,0001. Percebe que aqui, ó, eu tenho novamente a repetição dos zeros, ó. Como eu tenho aqui também, ó. Quando o expoente é 3, eu tenho 3 zeros. Então, quando o expoente é 2, eu tenho 2 zeros. Quando o expoente é 3, eu também tenho 3 zeros. Quando o expoente é 4, eu também tenho 4 zeros. Então, você percebe que sempre vai seguir essa regra. Quando o expoente é 1, ó, nesse caso aqui, ó, eu tive 1 zero. Certo? Então, segue a regra. 10 elevado a 1 positivo é 10. Aqui o zero. O expoente é 1. Quando é 2, 2 zeros. Quando é 3, 3 zeros. Quando é 4, 4 zeros. Então, mesma coisa aqui. Ó. Quando é 1, eu vou ter um zero. Quando é 2, eu vou ter 2 zeros. Quando é 3, eu vou ter 3 zeros e assim sucessivamente. Tá certo? Então, potência de 10 vão ser números que eu vou usar tanto para representar números extremamente grandes, números nas escalas astronômicas, né, como números extremamente pequenos, números na escala microscópica, né, do macro ao micro, tá certo? Então, depois que a gente apresentar a potência de 10, a gente vai entrar no conceito de notação científica, certo? Então, qualquer coisa até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, se tiver, coloca aí no chat aí que eu estou dando uma olhada. O pessoal está dizendo que não, o Guilherme está dizendo que tem uma dúvida, certo? Qual foi a parte, Guilherme, que não está dando certo? Ó, esses aí de negativo, né? Tipo, se fosse 10 menos 5, aí seria 0,0001. É Pronto, aí, só. deixa eu fazer esse teu exemplo aqui para te ajudar. Ó. Vou colocar ele aqui, ó, bem aqui em cima, no lugar da regra. O Guilherme está falando se eu tivesse assim, ó. Se eu tivesse 10 elevado a menos 5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar só 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E colocar 1 no final. Pronto. Certo? Então, eu vou seguir, Guilherme, de acordo com o expoente, quando for negativo, a gente vai seguir, certo? A quantidade. Por 10 a menos 5, eu tenho 5 zeros. 10 a menos 4, 4 zeros. Tudo bem? Mais alguém? Tudo. Alguma dúvida? Agora eu entendi. Ok, né? Posso passar para a notação científica? Vou lá. Para a gente correr aqui, peraí. Ó, notação científica é uma extensão do que é potência de 10, tá certo? Então, eu vou pagar aqui. Vou colocar para vocês o que é notação científica. Notação científica, pessoal, a gente vai determinar notação científica da seguinte forma. Vou colocar aqui notação científica. O que é isso? A gente vai denominar notação científica qualquer número que a gente possa escrever, qualquer número que possa ser expresso da seguinte forma. Da seguinte forma. Qual é a forma? Eu vou ter o
vezes a minha potência de 10 elevado a n. Então, esse meu n, esse meu expoente, ele pode ser tanto número, como a gente viu, positivo, quanto negativo. Aqui é o expoente. A minha potência de 10, essa daqui não vai mudar, vai ser sempre a mesma, vai ser sempre 10 elevado a alguma coisa. E esse meu A aqui, ele tem uma restriçãozinha. Esse meu A, ele vai ter que estar nesse intervalo aqui. Ó. O meu A, ele pode ser menor ou igual a 10 e maior do que 1. Tá certo? Aí eu coloco menor ou igual, porque tem casos que a gente possa até encontrar 10 elevado a 10, só que fica um pouco redundante. Tá certo? Por exemplo, normalmente a gente não vai ter exemplos assim, ó, 10 vezes 10 elevado a 2. A gente não vai escrever ele assim, tá certo? Se for em notação, a gente vai colocar ele como sendo 1 vezes 10 elevado a 2, tá certo? Então, normalmente a gente bota igual a 1, certo? E menor do que 10. Não que fique errado, mas em notação, a gente sempre vai pautar em relação ao número entre 10 e 1, tá certo? Estou falando isso aqui porque vai que surja um exemplo de que eu tenho que transformar esse número aqui, 10 vezes 10 elevado a 2. Então, é melhor a gente não deixar ele assim. Assim está em potência. Potência de 10. Se eu deixar ele assim, está errado? Não. Está dentro da potência de 10. Mas em notação, a gente tira o zero aqui, certo? Obviamente, vai acrescentar alguma coisa aqui, se fosse o 10, a gente ainda vai aprender essas regras, tá certo? Mas o número, de grosso modo, a gente coloca assim, certo? Menor do que 10, maior ou igual a 1, ok? Então, essa parte aqui que é nova para a gente, certo? Eu vou deixar em acesso para vocês, tá bom? A gente vai colocar todo o material que eu estou trabalhando aqui, a gente vai colocar lá no Google Sala de Aula, certo? Professor, Oi. pode explicar de novo essa anotação científica que eu não estou entendendo? Pronto. Quando a gente pega o número de potência de 10, as potências de 10 vão vir só com 10 elevado a alguma coisa. Deixa eu colocar aqui embaixo aqui. Ó. Potência de 10. Potência de 10. Eu posso ter um número assim, ó. 20 vezes 10 elevado a 3, por exemplo. Isso aqui, dentro do ponto de vista de potência de 10, está correto. Isso aqui está correto. Agora, se fosse em notação científica. Se fosse em notação científica, como é que a gente ia proceder? Aí, esse número aqui, 20 vezes 10 elevado a 3, ele não pode ser escrito assim, certo? Porque aqui não está em notação científica. Como é que a gente ia escrever esse número em notação científica? Aí a gente ia perceber que 20 é a mesma coisa de 2 vezes 10 elevado a 3. Aí esse 10 aqui é a mesma coisa de 10 elevado a 1. Tá bom? Então, quando a gente estiver já fazendo notação, a gente vai ter que lembrar de algumas propriedades de potência. Quando a gente estiver mais na frente, vocês agora não estão entendendo bem, porque a gente não vê as propriedades ainda de potência, multiplicação de potência, divisão de potência, potência de potência, tá certo? Então, quando a gente começar as propriedades, aí a gente vai ver com mais clareza o que é notação científica. Eu estou só fazendo aqui um paralelo com potência de 10, tá certo? A notação científica. Mas, repito, vocês vão entender quando a gente estiver já em propriedades, certo? E fazer todo esse mecanismo, né? Por enquanto, só quero que vocês lembrem que esse número, ele não pode ser maior do que 10, né? E nem menor do que 1, tá certo? Esse número que vem aqui na frente da potência, esse camarada aqui, ó, ele tem que estar entre 1 e 10, certo? A regra é essa. Se ele tiver maior do que 10, a gente vai ter que diminuir ele e colocar nesse intervalo. Se ele tiver menor do que 1, a gente vai ter também que colocar ele no intervalo, tá certo? Então, por enquanto,
Eu quero só que você veja a diferença entre notação científica e potência de 10. Potência de 10 você pode colocar, vamos dizer assim, de certa forma, de qualquer jeito, né? Agora, notação científica, não. Você tem que seguir uma regra, você tem que seguir uma notação, um padrão, tá certo? Então, deixa aqui só eu iniciar aqui com essa explicação, dois exercícios que eu fiquei devendo para vocês, que é os exercícios do livro de vocês, já peço que vocês, né, não é nem novidade minha, toda aula, vocês sabem, né, vocês têm que estar com o livro de matemática para vocês acompanharem, porque senão fica um pouco complicado, tá bom? Então, vamos para aquelas questões que eu falei que eu ia resolver, meio que não deu tempo, a aula passou, aí depois a gente volta para a notação científica. Da notação científica, eu vou desenvolver as propriedades. Professor, por que o senhor não colocou as propriedades de potência já lá nas potências? Porque ficaria muita regra, certo? E aí eu resumi naquelas 5 mais básicas, que é o que você tem que resolver, tem que saber, tem que aplicar. Notação científica, a gente vai fazer mais, do ponto de vista dos exercícios de vocês, mais um pouquinho, mais avançado sobre essas propriedades. Então, ele já coloca nos exercícios, supondo que vocês já tenham contato com essas propriedades do 8º ano, no 7º ano e em séries passadas, tá bom? Mas aí a gente vai comentar as propriedades de potência dentro da notação, para ver se fica uma maneira mais fácil da gente ver. Então, vamos aí na página, pessoal. Vou pegar aqui o livro de vocês também. É as questões que eu fiquei de fazer da página 51. Certo? Qual página? Tem alguém anotando? Qual é a página? Página 51, vou colocar aqui, viu? Tá bom. Vou apagar tudo aqui. Ó, na página 51, a gente vai ter duas questões aí de aplicação. A primeira, a questão 10, eu não ia resolver essa na aula passada, eu ia começar da 11. Mas hoje a gente já consegue, tendo em vista que a gente já tem mais ou menos o embasamento que é a potência de 10. Então, o que ele diz aqui? Ó? Ele começa aqui na 10, na página 51. Ó. As bactérias têm um comprimento médio de 2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Imagine 1000 bactérias formando uma fila. Essa fila tem mais ou menos de 1 milímetro. Justifique sua resposta. Então, vamos analisar aqui. Ó. Ele colocou aqui que o comprimento médio de uma bactéria, o comprimento médio da bactéria é 2 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros, certo? Esse número aqui, ele já está em notação científica. Certo? Ele já está em notação científica, porque o 2, esse camarada que vem aqui do lado, do 10, lembra que eu tenho A vezes 10 elevado a N. Esse meu camarada aqui, ele tem que ser menor do que 10, ele pode ser até maior ou igual a 1. Certo? Ele tem que ser menor do que 10, maior ou igual a 1. Tá certo, esse aqui é 2, então é maior do que 1. Tá correto, tá em notação científica. Então, o que ele quer saber? Se eu pegar 1000 bactérias, se eu pegar um número de bactérias, se eu pegar 1000 bactérias, elas vão colocar em uma fila, se eu colocar aqui, ó, uma bactéria, colocar uma do lado do outro, uma do lado da outra, ó, assim, ó. Certo? Aí vamos supor que aqui tenha 1000 bactérias. Aqui tem 1000 bactérias. Qual é o comprimento? Qual é o comprimento disso aqui agora? Dessas 1000 bactérias? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma regra de 3 bem básica. Uma bactéria, ela vai ter esse comprimento aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 4. Lembrando que eu tenho 2 vezes 10 a menos 4 milímetros, né? Então,
Vou botar aqui, uma bactéria vai ter 2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Agora ele quer saber 1000 bactérias. Coloca aqui, ó. 1000 Professor, bactérias. Oi. esses pontinhos em cima do C são zeros? Deixa eu ir de novo aqui. Esses pontinhos em cima da onde? Do 100? Do C. Não, aqui, tu tá falando aqui, né? Ó. É. Aqui é bactérias, ó. Eu coloquei uma bactéria do lado da outra. Aí formou 1000 bactérias. Aí eu quero saber qual é o tamanho disso aqui. Uma na fila da outra, uma do lado da outra, entendeu? Entendi. Não é zero não, é bactérias aqui. Aqui é 1000. Aqui é 1000 bactérias. 1000 bactérias juntas uma do lado da outra, em fila. Certo? Aí qual é o tamanho dela? Eu não sei, por isso eu coloquei aqui o sinal de interrogação. Qual é o comprimento que tem aqui? Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou pelo exercício. Ó. O comprimento de uma bactéria é 2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Tá aqui, ó. Uma bactéria, 2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Mais 1000 bactérias, vai ser quanto? X. Então, quando eu fizer essa regra de 3 aqui, vocês sabem que eu multiplico assim por escrevo, né? Deixa eu colocar o 1000 para cá, para ficar melhor. Eu quero 1000. Aqui eu quero 1000 bactérias. Então vai ter um comprimento de quanto? Não sei, chamo de x. Aí eu multiplico assim, né? Ó, por escreve. Aí vai ficar 1 vezes x, vai ficar aqui em cima, ó. 1 vezes x é x. Igual a 1000 vezes 2, 10 a menos 4. Então fica assim, ó. 1000 vezes 2 vezes 10 a menos 4. Olha aqui o detalhe, ó. Esse 1000 aqui, a gente vai escrever ele em potência de 10. Vai ficar assim, ó. X é igual a 2. Esse 1000 aqui vai ficar 10 elevado a 3, que é 1000, vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4. Certo? Então, esse meu x vai ficar, coloco o 2 na frente, aí coloco a potência de 10 do lado da potência de 10. Ok? Então, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 4. Vou colocar a parte melhor aqui para vocês analisarem. Professor, Oi. direciona um pouco a câmera, porque não está dando para ver o resto. Pronto, tá saindo aqui, né, Dudu? Deixa eu colocar ele mais para cá um pouquinho. Esse canto aí mesmo. Melhorou? Melhorou. Pronto. O que eu fiz, ó? Eu multipliquei 1000 vezes 2, 10 a menos 4. Esse 1000, eu representei ele em potência de 10. 10 elevado a 3. Só que fica 10 elevado a 3 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 4. Esse 2 aqui está isolado, coloquei ele na frente. Aí coloquei, ó, potência de 10 do lado de potência de 10. Ó. Então, como é que eu vou escrever isso aqui? Vai ficar 2 vezes, vai ficar assim, ó. 10 elevado a 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 4, a gente vai pegar e repetir a base e vai somar esses expoentes. Na multiplicação, a gente vai somar. Vai ficar, ó, 3 mais menos o 4. Deixa eu colocar mais para cá para ficar fácil melhor. Fica assim, ó. X é igual a 2 vezes 10 elevado a 3 mais o menos o 4, que é o do outro expoente. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 10 a 3, mais com menos fica menos 4. X é igual a 2 vezes 10 a menos 1. Esse 2 vezes 10 a menos 1, a gente pode escrever assim, ó, 0,2 milímetro. E aí você vai justificar dizendo o quê? Que ele é menor do que o milímetro. Certo? Quando ele fala que essa fila tem mais ou menos de 1 milímetro, ele vai ter menos de 1 milímetro. Por quê? Porque deu 0,2 milímetro. Tá certo? Então, essa parte aqui, ó, já de antemão, é uma propriedade que a gente vai já analisar. Essa 10 aqui,
Eu queria só pegar essa parte aqui, ó. Professor, eu entendi que 1.000 é 10 elevado a 3. Eu entendi que esse número aqui, que veio na questão, já está em notação científica, mas na hora que o senhor foi multiplicar, eu não entendi. Eu estou entendendo assim, 30%. Está normal. Está dentro do meu esperado. Professor, Oi. no caso aí é 1.000 e o professor não colocou 3, né, como expoente aí no 10. Esse Foi. 3 é equivalendo aos 3 zeros. Os 3 zeros, perfeito, correto. Tá bom, pode continuar. Tá bom? Então, ó, eu quero só que você deixe montado aqui, essa conta aqui. Aí, depois, quando a gente estiver já desenvolvendo as propriedades dentro da notação científica, aí a gente vai resolver novamente esse 10 para a gente desenvolver mais aquela questão por que o senhor somou os expoentes. A gente vai ver isso aí, tá bom? Quero só que vocês tenham noção de que 1.000 é 10 elevado a 3, que 2, 10 a menos 4, que é o comprimento da bactéria, já deu na questão, tá tudo bonitinho, já tá até em notação científica. Aquele final ali vai ser questão de tempo para a gente conseguir resolver. Oi, alguém perguntou. Professor, eu não entendi Oi. esse final. Pronto, que não estou falando, Yasmin. O final, ele não é importante ainda. Vocês não vão entender, porque talvez vocês nunca viram isso, tá certo? Então, quando a gente começar a desenvolver as notações, as propriedades da notação científica, aí vocês vão entender. Porque no primeiro momento, eu quero só que você saiba qual a diferença de potência de 10 para notação científica, quando é que o número está em notação científica. Eu desenvolvi o resto para não perder a questão e não perder o tempo, mas eu sabia que vocês não iam acompanhar esse raciocínio, porque falta a gente desenvolver as propriedades, tá bom? Eu quero só que você analise o seguinte, ó, 1.000 bactérias, por exemplo, eu transcrevi aquele 1.000 por 10 elevado a 3. Então, isso aí você já sabe, porque tem 3 zeros, então vai ficar 10 elevado a 3. Se fosse 10.000, ia ficar 10 elevado a 4. Então, tudo vai convergir para a potência de 10, né? Tá certo? Por isso que eu disse que notação é uma extensão de potência de 10, tá bom? Aí vocês tiram print, que não vai dar tempo de copiar tudo aqui, tá bom? Se tiver alguma dúvida nessa questão, na montagem, repito, para montar ela, a gente já sabe. Regra de 3, uma bactéria tem esse tamanho, então 1.000 bactérias vai ser X, multiplico isso aí. Agora, para o final, eu já não estou cobrando de vocês, já não quero que vocês se preocupem bem agora, ainda, neste momento, tá certo? Então, dá um sinal aí se dá para eu passar, se deu para tirar print, se está dando para ver direitinho aí. A letra está pequenininha, porque a lousa também é pequenininha aqui, mas vai dar certo. Posso passar para 11? Agora, a 11 sim, a 11 a gente tem a obrigação de resolver, tá certo? A 11 a gente tem só a propriedade de potência, só aplicação. Posso ir? Dá um ok aí no chat. Pode, o pessoal está dizendo que pode, vamos lá. Então, ó, não se assuste nessa questão 10. Professor, eu entendi, foi nada. Tá normal, tá certo? Tá normal. A gente vai exercitar aqui a regra de 3, lembrando que a gente tem que saber montar essas regras de 3. Isso aí já não é novidade para vocês, né? O primeiro período, no conteúdo do período passado, foi só que a gente resolveu aquelas questões de série, aquela própria questão do caminhão que colocava, tinha 400 telhas e os sacos de cimento. A gente fez tudo aquelas questões por regra de 3. Já estava prevendo que esse capítulo 2 ele ia cobrar muito regra de 3, tá bom? Mas o finalzinho, repito, não é obrigação de vocês ainda, até aqui. Eu vou fazer a 11 agora, eu vou apagar tudo, vou resolver a 11. A 11 vai ficar claríssima, e a 11 eu já vou pedir para vocês colocar lá aquela marquinha lá com carinho, né? Marquem a 11, porque é uma questão bem legal para a gente resolver. É uma básica, só aplicação da propriedade. Vamos aqui, ó. Deixa eu colocar essa coisa, colocar mais para cima para ver se eu fico com mais espaço. Vou retornar o meu quadro um pouquinho para cá. Professor, Oi. marcar para a prova, é? Pois é, aquele critério. Quando eu resolvo uma questão
eu acho do ponto de vista didático interessante, vocês marquem ela para a prova. Provavelmente vocês já se conhecem, não é a mesma questão que eu vou colocar, que aí era um insulto à inteligência de vocês, né? Mas uma questão parecida, geralmente a gente está cobrando na prova questões que não tem nada demais, tá certo? A gente faz, né? Eu repito para vocês que a aula é um treino, a prova é o jogo de verdade, né? Então, a gente vai provavelmente ter uma questão dessa muito parecida na prova. Então, o que diz a onça? Complete a tabela. E aí, vocês conhecem muito bem, eu gosto também de desenho, de tabela, eu gosto muito dessas coisas aí, que é o que é cobrado. Então, ó, considere a tabela. Ele tem um número, ele tem um expoente e ele tem a potência. Então, ele te dá uma estrutura dentro de uma tabela. Então, como é que a gente vai escrever cada número desse aí? Ó? Por exemplo, o primeiro é 3 sobre 8. Então, 3 sobre 8 é o meu número. 3 oitavos. E o meu expoente? O meu expoente é 2. Então, eu vou colocar esse camarada aqui elevado a 2. E aí, a minha potência dá o quê? Segundo ele, vai dar... Isso aqui vai dar 9 sobre 64. Será que isso é verdade? Oi. Professor, se os dois estivessem dentro do parênteses, ia ter algum problema? Ia dar totalmente diferente. Se o 2 tivesse aqui, ó, se tivesse assim, ó, 3 sobre 8, e o 2 aqui dentro, era só o 3 que era elevado a 2. O outro era elevado a 1. O expoente dele é 1 aqui. Quando é ele todinho dentro do parênteses, a gente vai lembrar daquela propriedade. Ó. Quando eu tenho A elevado a 2, eu vou pegar A vezes A. Então, se eu tenho esse pacote inteiro aqui, elevado a 2, então, obrigatoriamente, eu vou multiplicar esse pacote inteiro por ele mesmo, 2 vezes. Aí eu vou fazer, ó, 3 vezes 3, 9, 8 vezes 8, 64. E aí, meu primeiro quadro está correto. 3 sobre 8 elevado ao quadrado, elevado a 2, é 9 sobre 64. Ok? Viu como é diferente? Ok. Tá bom? Professor, Oi. a gente multiplica, né? Isso, a gente multiplica conforme o expoente. Se eu tivesse elevado a 3, eu ia pegar 3 sobre 8, multiplicar por 3 sobre 8, multiplicar por 3 sobre 8, 3 vezes. Ok? Ok. Então vamos continuar aqui. Ó. Eu não estou fazendo nada ainda da questão, estou só analisando a tabela. Então, essa é a minha primeira potência, tá certo. Aí a minha segunda, ele disse que o número é menos 3 sobre 8, e o expoente é menos 2. E isso aqui, ele está dizendo que tem que dar 64 sobre 9. Vamos ver se isso aqui está certo ou está errado. Aí vamos ver aqui pela régua. Quando o meu expoente é negativo, menos 3 sobre 8 elevado a menos 2, eu tenho que inverter a minha base. Então vai ficar assim, ó. Eu invertendo isso aqui, vai ficar menos 8 sobre 3. Inverti, era 3 sobre 8, negativo, agora ficou 8 sobre 3 negativo. Aí isso aqui continua o quê? Elevado a 2. Só que agora é positivo em vez de negativo. Eu inverto o expoente. Agora, dá para eu resolver? Dá. O expoente não está positivo. Então, tu vai pegar o menos 8 sobre 3 e multiplicar com menos 8 sobre 3. Já que o expoente é 2, eu multiplico 2 vezes. Não? Aí, o que acontece? Só um instante, pessoal. Peraí, desculpa que o celular estava tocando. De novo. Ó. Menos 3 sobre 8 vezes menos 3 sobre 8. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Lembrando, ó, menos com menos dá mais. 8 vezes 8 dá 64. E 3 vezes 3 vai dar 9. Então, tá certo isso aqui, ó. 64 sobre 9. Tá certo? Então, eu estou só conferindo que a tabela está me entregando. Ele está me dando um número, está elevando um expoente, está me dando o resultado da potência. Tá certo?
Até aqui está tudo bem, está tudo certo. Quando você for desenvolver os outros, por exemplo, o terceiro, ele diz que o número é 2 e o expoente é menos 2. E isso aqui vai dar igual a 1 sobre 4. 1 quarto. Vamos ver se isso aqui de fato está correto. Quando o expoente é negativo, eu vou inverter a minha base. Aí lembrando que 2 é a mesma coisa de 2 sobre 1. 2 é igual a 2 dividido por 1, ou seja, 2 é igual a 2 sobre 1, porque 2 sobre 1 é 2. Então, é isso aqui, ó, que era para ser elevado a menos 2. Mas ele coloca só 2 elevado a menos 2. Tudo bem, não tem problema não. Aí eu vou inverter essa fração aqui, ó. Quando eu inverter isso aqui, vai ficar o quê? 1 sobre 2, aí o expoente fica positivo. Agora aqui dá para a gente resolver. 1 sobre 2 elevado ao quadrado é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Aí, a multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui está correto. 2 elevado a menos 2 é 1 quarto. Então, se você for fazer 1 por 1 aí da tabela, tá certo. Agora, o que ele pergunta aqui, ó? De acordo com essa tabela, qual é o valor de menos 1 meio elevado a menos 2? Então, aqui eu só conferi o que estava na tabela, certo? Está tudo certo. Mas a pergunta dele não é essa tabela. Não é desenvolver a tabela. É desenvolver o quê? Quando o meu número for menos 1 meio, e eu elevar esse número a menos 2, vai dar quanto? Então, a gente vai analisar aí. Eu vou apagar aqui, tá bom? Alguém já copiou, tirou print? Dá aí um sinal aí no chat. Eu só desenvolvi, repito. Tô esperando, pode estar bom. Eu tô só desenvolvendo o que está na tabela, tá certo? Se você fizer um... chamar o stipulado, por favor. Pronto. Assim? É. Deixa eu só apagar esse aqui de cima, para não ficar bagunçado. Professor, acabou o tempo. Acabou o tempo da aula? Sim. Acredito não. Mano. Não sei se vocês foram informados, mas as aulas hoje elas vão ter essa semana de 40 minutos, certo? Mas realmente já é 2h20 já. E eu não resolvi ainda a 11. Mas a gente fez a 10, deu a introdução na 10, analisou o que é potência, o que é notação científica. A gente está indo, tá? É um conteúdo bem detalhado, cheio de regra e tal, mas a gente vai indo, vai chegando lá, tá bom? Então, espero vocês, eu acredito que amanhã eu tenho aula ali também, a quinta aula, aí a gente continua. Já vou começar com as questões, tá certo? Começar lá com essa questão aqui, pra gente encerrar ela, tá bom? Pois tá. Tchau, pessoal. Tchau.